Sabe que realizar leituras, ou fazer leituras mesmo, não é uma coisa tão simples ou tão fácil quanto se espera. Na verdade, também não é impossível se você já tem uma noção em língua inglesa. Mas, desde que eu comecei a gravar aqui no canal, tenho percebido que é difícil você realizar uma leitura em língua inglesa, principalmente quando você não sabe o que significam as palavras. Claro que eu sei o que significa, de modo geral, a maior parte das palavras, mas tem algumas que não. Então isso se torna difícil. Talvez o meu principal objetivo de gravar esses vídeos aqui no canal, tentando ler em língua inglesa, tentando aprender alguma coisa em língua inglesa, primeiro, é me expor mesmo à língua de uma forma como eu não consigo fazer em outro momento. Então, ao longo da minha semana, eu não tenho acesso, não tenho contato com língua inglesa, de nenhum modo. Nem no celular, nem na televisão, nem na internet, em lugar nenhum. Meu único momento de contato com a língua inglesa é neste momento aqui, que estou gravando esse vídeo. É a minha forma, é a minha, vamos dizer assim, é a minha metodologia para aprender língua inglesa, é gravar esses vídeos tentando dizer algo. Claro que isso é ruim, de certo modo. Por um lado é bom porque é o mínimo de contato que eu tenho. Por outro lado, isso não é tão legal porque... Não é legal, na verdade, porque não tem alguém com quem eu possa trocar essas ideias em língua inglesa. E eu sei que hoje em dia existem muitas formas de se fazer isso, apesar de não usar e não saber como que isso funciona, né? E também não ter interesse. Eu não tenho interesse em saber como é que isso funciona. Mas eu acho interessante, além disso, apesar de saber das limitações que é você realizar uma leitura, que é, querendo ou não é algo passivo, de certo modo, eu sei que tem o seu déficit, mas ainda assim eu prefiro ter contato com o texto. Mas tem uma coisa que me deixa contente, porque se fosse apenas a leitura não me deixaria, que é tentar me expressar também, que é tentar falar em língua inglesa. Nesse vídeo estou abrindo uma exceção, trazendo algo em língua portuguesa, tentando explicar isso em língua portuguesa, simplesmente porque me deu vontade, mas eu poderia estar tentando, ou eu poderia fazer isso em língua inglesa também, claro, ao meu modo, com várias limitações, mas com certeza poderia tentar fazer também. Então nesse vídeo, quero apenas fazer a leitura de um único parágrafo sobre Community Language Learning, que é o quê? Que é uma das metodologias desse livro aqui, ó. Teaching by Principles and an Interactive Approach to Language Pedagogy. Esse livro aqui eu utilizei numa disciplina da Faculdade de Letras, que foi Metodologia do Ensino de Língua Inglesa. Aí existem alguns métodos e algumas metodologias também neste livro, por exemplo, Audiolingual, the Direct Method, Serious Method, the Grammar Translation Method, Suggestopedia, entre outros. E, claro, meu objetivo aqui não é explicar o método em si, mas apenas ler mesmo o texto e tentar entender um pouco sobre isso. Então esse parágrafo de hoje diz o seguinte, que eu acho que nem sei se vai dar tempo de eu terminar esse parágrafo. But there... faria a leitura bem lentamente, tá bom? But there are some practical eu tenho muita dificuldade com TH. But there are some practical and theoretical problems with CLA. Então ele está nos dizendo o quê? Mas existem alguns problemas práticos e teóricos com essa técnica, né, com esse método, na verdade, com o Community Language Learning. Isso é o que foi dito nessa frase. The conciliar teacher can become too non-directive. O professor conselheiro pode tornar-se também não direcional, ou não direto. The student often needs directions, especially on the first stage. Os estudantes comumente ou normalmente precisam de direções ou direção, especialmente no primeiro estágio. In which there is such seemingly endless struggling with the foreign language. Especialmente no primeiro estágio. E que tem... aqui eu já não sei o que significa essa palavra, mas aqui tem coisas tanto quanto... Talvez signifique algo do tipo assim, tem coisas que são necessárias mesmo ter contato
na primeira numa língua estrangeira. Tá, vou só continuar a mesma leitura, não vou traduzir sentença a sentença, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, já passou do tempo, eu não gosto de postar vídeo mais do que 5 minutos. Supportive but assertive direction from the consigliere could strengthen the method. Another problem with CLA, então esse primeiro problema é isso, que às vezes o professor apenas como conselheiro não é suficiente. Another problem with CLA is its reliance upon an inductive strategy of learning. I have already noted in chapter 5 that deductive learning involves a viable and efficient strategy of learning, and that adults particularly can benefit from deduction as well as induction. While some intensive inductive and struggle is a necessary component of second language learning, the initial growing days, as week of floundering ignorance in CLA could be alleviated by more directed. Eu percebo que a leitura da língua inglesa é muito difícil quando muitas palavras conjugadas no passado são mencionadas. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade com isso. Directed. The deductive learning by being told, perhaps only in the second or third stage, when the learning has moved to more independence, is an inductive strategy really successful. Então, nesse segundo problema que ele menciona aqui, é que o pensamento, ou então a forma indutiva de ensino, e não dedutiva. A forma indutiva é aconselhável em estágios avançados ou além do introdutório. No introdutório tem que ser um pensamento dedutivo. Finally, the success of CLA depends largely on the translation expertise of the consigliere. Translation is an intricate and complex process that is often easier said than done. If subtle aspects of language are mistranslated, there could be a less than effective understanding of target language. Beleza, eu fico por aqui, então esse foi o vídeo, ou melhor, o parágrafo que eu gostaria de ter, que eu quis ler, na verdade, para esse vídeo de hoje. No próximo vídeo tem mais um parágrafo sobre esse método, e aí finalizo avançando para o Suggestopedia. E para finalizar o vídeo de hoje, deixa eu encontrar a página aqui, alguma coisa em espanhol também. Geralmente eu faço isso em italiano também. Por que eu gosto de fazer uma brevíssima leitura em outras línguas que não inglês? É porque eu quero aprender espanhol? Não. É porque eu quero aprender italiano? Não, nem uso. Mas é porque é uma forma de me expor mais às línguas e também como uma forma de talvez me ajudar cognitivamente falando a aprender inglês. Porque é como se eu quisesse aprender violão, mas também tentasse aprender flauta, violino, teclado e outros instrumentos. O violão acaba pesando menos mentalmente e eu consigo, talvez, e tenho conseguido, na verdade, porque eu já faço isso, pesa menos na minha mente aquilo ali. Peraí, eu tô, na verdade, tentando aprender um monte de instrumento. Então, o violão não é tão difícil assim. É tipo isso, sabe? Então, quando eu faço alguma leitura em outra língua que não o inglês, que o meu foco é a língua inglesa, tem esse objetivo. Bom, então, hoje, uma brevíssima página deste livro aqui, ó, O Espanhol por Imagens. É um livro bem antigo, mas eu gosto dele. Tem o inglês por imagens também, tem o francês por imagens, tem o alemão por imagens. E aqui diz o seguinte: são 3 livros. Están en el estante. Este libro está entre los otros 2 libros. El libro está abierto, son las páginas del libro. Esta página está entre outras 2 páginas del libro. Entre. Estos 2 libros están en el estante. Yo tomé este libro y ahora, esse fonema não existe na língua portuguesa. Lo tengo en la mano. Este libro estaba en el estante, estaba entre los otros 2 libros. Son los dedos de una mano. Este dedo está entre outros 2 dedos en la mano. Los dedos. Também não tem esse fonema. El dedo. Ok, só isso. Veja, por que eu gosto desse livro? Porque ele tem aqui, ó, as palavras e também existem umas imagens, e aqui no final da página a transcrição fonética. Não sei se vai aparecer aqui, ó, bem aqui.
E isso é legal também, ajuda. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje, bem diferente, porque eu praticamente não usei o inglês, né? Mas sem problemas, de vez em quando é bom.